Leitura das Escrituras, Êxodo capítulo 12, nós vamos ler o verso de número 43, mas nossa exposição será do 43 ao 51 e o capítulo 13, verso 3 a 10. Nós vamos ler somente o verso 43, mas nossa exposição será do 43 ao 51 até o versículo 3 e o versículo 10 do capítulo 13, ficando à noite o versículo 1, 2 do capítulo 13 e o 11 em diante. Êxodo capítulo 12, verso somente 43. Diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Senhor bendito, nós rogamos a Tua graça, Senhor. Primeiro te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, como porta-voz do Teu reino, e que o Senhor enche esse vaso de barro, ó Deus, com grandes riquezas, para que o Teu povo, ó Deus, seja enriquecido com a Tua verdade. Fala-nos, Senhor, porque não é a nossa oratória, a nossa retórica, Senhor, mas é o poder do Teu Espírito, o poder da Tua palavra, é o Teu poder, Senhor, quem pode nos falar, nos mudar e nos orientar como igreja. Em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Estamos aí na praticamente penúltima semana, estamos final de ano, o espírito natalino toma conta da sociedade, celebração. Nós sabemos bem, irmãos, que esse momento é um momento em que as famílias se unem para se confraternizar, e como é de costume, um belo jantar recheado de comidas. E creio, irmãos, que vocês, por exemplo, envolvidos pelo espírito natalino, vocês convidam a todos sem discriminação, seja estranho, mendigo, você não se importa com isso, pois na sua mesa, na sua ceia de Natal, há sempre espaço para um desconhecido. Mas talvez você indague: pastor, esse é um momento muito íntimo, somente familiares e amigos participam, não permitimos estranhos. De fato, irmãos, faz sentido. Por quê? Porque quando nós olhamos, por exemplo, para as Escrituras, nós aprendemos que a mesa é símbolo de relacionamento, é símbolo de comunhão. Portanto, nem todo mundo senta na nossa mesa. Mas se na sua casa é assim, por que na mesa do Senhor todos participam indiscriminadamente? Se na sua casa você seleciona aqueles que sentam na sua mesa, por que na mesa do Senhor todos participam indiscriminadamente? Será que a ceia do Senhor é de valor inferior ao ponto de banalizarmos a participação dela e abrimos a mesa do Senhor para que todos participem indiscriminadamente? Israel acabara de ser liberto, meus irmãos, pois o Senhor cumpriu com suas promessas. Agora, longa será a jornada em direção à terra prometida. Porém, irmãos, nós vimos no verso 38 do capítulo 12 que uma multidão liberta levava consigo um misto de gente. Era uma variedade de pessoas de contextos étnicos distintos. Também alguns que possivelmente passaram a crer no Deus de Israel, outros, quem sabe, viram a saída como oportuna para fugirem do Egito. Enfim, o que o texto descreve é que não estavam somente ali israelitas, mas outros povos estavam com eles. Então, a pergunta é óbvia: eles deveriam celebrar a Páscoa? O Senhor havia instruído a celebração da Páscoa anteriormente. Será então que eles deveriam participar da Páscoa, uma vez que eles agora estão no meio do povo de Deus? O texto de hoje, irmãos, mostra o Senhor regulando a refeição. Embora outras gentes tivessem saído, eles precisavam ser circuncidados segundo a ordem do Senhor. E sem a circuncisão, eles estavam proibidos. Portanto, irmãos, a refeição da Páscoa, ela deve ser compartilhada, comida e explicada, mas ela deve ser fechada àqueles que não professam fé em Deus. Por analogia,
aprenderemos, irmãos, que a ceia do Senhor não é uma comunhão aberta, mas fechada, restrita. Nem todo mundo pode participar dessa mesa. Então, irmãos, óbvio, se na sua casa nem todo mundo come na sua mesa, da mesma forma é na mesa do Senhor. Nem todos estão autorizados a participar deste sacramento. Então, irmãos, vamos ouvir como o Senhor orienta Israel a respeito disso. A Páscoa, o Senhor já havia instruído que era uma refeição devidamente compartilhada em comunidade, seja homem, mulher, criança, todos deveriam participar. Porém, o Senhor coloca aqui uma exceção. Algumas pessoas estavam excluídas desse banquete. E Deus, irmãos, foi muito específico com relação a isso. Voltemos novamente ao verso 43, numa leitura até o verso número 45. Veja, o Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Observe, irmãos, que Deus não parece permitir revisar a sua sentença em nenhum momento. Ele diz aqui que essa é a ordenança da Páscoa. Esta é a ordenança da Páscoa. A palavra aqui, ordenança, ela pode ser traduzida como lei, como mandamento, como preceito do Senhor. Ou seja, o que está ficando mais uma vez claro, que esse não é um critério estabelecido pela liderança de Israel, não é um critério estabelecido pelos profetas de Israel, mas é Deus quem está ordenando a discriminação como lei. Deus quem está dizendo: não permitam, esta é a ordenança da Páscoa. A ordem de discriminar é a ordem do próprio Deus. Então, o que os profetas devem fazer, os líderes do povo devem fazer, é simplesmente submeter as ordenanças divinas com relação ao que está sendo dito. Então, irmãos, para ser bem direto, o Senhor está ordenando, o Senhor estabelecendo uma lei, o Senhor está estabelecendo um estatuto, deixando claro uma coisa: a Páscoa era para o seu povo e apenas para o seu povo. Por isso, irmãos, por ser a Páscoa exclusiva, o Senhor fala dos estrangeiros, dos escravos, dos assalariados. Ele diz que eles não podiam fazer parte dela. Mas o que eles têm em comum, irmãos, para não participarem? Essa forma de descrevê-los, estrangeiros, escravos e assalariados, simplesmente estão posta para mostrar que eles não pertencem ao povo de Deus. Eles estão no meio do povo, mas eles não pertencem ao povo de Deus. Por isso, diz o Senhor, seja estrangeiro, assalariado ou escravo, eles deveriam participar, eles deveriam estar associados ao povo por meio da circuncisão. Veja o verso número 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Note que, irmãos, em algum sentido, seja por meio do trabalho, do serviço prestado a Israel, ou por estadia provisória, o estrangeiro, eles estavam, em algum sentido, eles estavam ligados à comunidade. Mas a razão pela qual não participavam estava não numa questão de raça, mas de graça. Por quê? A circuncisão nós vimos, irmãos, na exposição de Gênesis, no capítulo 17, no pacto que Deus fez. A circuncisão é símbolo do pacto de Deus com Abraão e servia de
iniciação na comunidade da aliança. Deus estabeleceu a circuncisão como sinal externo da introdução de alguém no corpo de Israel, no meio do corpo divino, o corpo do Antigo Testamento. Mas, irmãos, o Senhor mostra, eles eram outras gentes, eles não faziam parte da aliança, eles não eram circuncidados, por isso eles estavam vetados. Se você recordar bem, irmãos, embora a Páscoa seja uma refeição, não esqueçam disso, a Páscoa é uma refeição, mas essa forma como o Senhor trata e limita, mais uma vez mostra que há uma relação direta com aquilo que a refeição representa. Não é simplesmente uma comida, ela estava ali encapsulando a história da redenção. Então, por isso, ela não poderia ser aberta para todo tipo de gente. Eles não poderiam participar da redenção sem crer em Deus, sem entregarem seus corações a Deus. Claro, irmãos, isso tem muito a nos dizer sobre a ceia. Nós não comemoramos a Páscoa, pois o Senhor a substituiu pela ceia. Porém, observe que as Escrituras deixam claro o mesmo princípio. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, disse Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, 28. E o mínimo que aprendemos aqui é que qualquer pessoa que participa da ceia deve examinar-se com regularidade. Porque a mesa do Senhor não tolera nem descrença, nem desobediência. Ela é para pessoas que expressam fé genuína, verdadeira em Jesus Cristo e proclamam sua morte na expectativa de sua volta. No entanto, irmãos, comenta Johannes Gerhard Voss, esse autoexame não retira totalmente das mãos da igreja a questão de as pessoas serem ou não escandalosas, e deixa tudo ao critério individual daquele que intenta comungar. Isso é contrário ao ensino bíblico de que a igreja pode e deve excluir os ignorantes e escandalosos, e traz na prática o perigo do colapso da disciplina na igreja e da profanação do sacramento. E para isso, então, irmãos, entra a supervisão dos líderes, dos presbíteros. Os presbíteros são supervisores do rebanho, e eles não podem permitir que qualquer pessoa participe desse momento, porque nem todos podem participar, e não foi deixado somente a critério das pessoas entenderem ou não se deveriam participar. Deus disse a Moisés e a Arão, eles estavam com uma responsabilidade de instruir o povo e de também separar aqueles que não foram circuncidados. Deus não disse a Moisés: deixe que o povo decida, deixe que os ímpios decidam. Não, diga, eles estão excluídos. Sempre foi assim historicamente, irmãos. Havia uma preocupação enorme quanto aos que participavam. Sempre na história da igreja se preocupou com aqueles que estavam dentro, participando dos sacramentos. Tanto é que uma das marcas da igreja verdadeira é a administração correta dos sacramentos. Não é simplesmente ter ceia, é também administrar corretamente. Por exemplo, Calvino privou os libertinos da ceia. Os antigos presbiterianos escoceses chamavam isso de cerquem a mesa. Os puritanos ingleses também se preocupavam quanto aos limites de seus participantes. Então, sempre a igreja era alertada sobre o que havia por trás do sacramento, para ter a plena consciência do que estavam fazendo, e os presbíteros entrevistavam
os participantes desconhecidos. Porém, irmãos, diante do exposto, hoje, qualquer pessoa que adentra em nosso meio, que muitas vezes nem conhecemos, participa do sacramento sem nenhuma discriminação. Outras, rebeldes deliberadas, porque se acham habilitadas, participam sem entendimento. Bastou dizer que é de uma igreja evangélica, pronto, está livre para participar, como se fosse delegado somente à consciência do indivíduo definir sua participação. Contudo, irmãos, como estamos vendo, os líderes deveriam proceder como supervisores dessa causa. Deus está instruindo a Moisés, Deus está instruindo a Arão, que instruirão os líderes, os anciãos, os presbíteros de Israel, para que eles vetassem a participação de estrangeiros. Lógico, irmãos, o que aconteceu nos últimos anos é que perdemos o zelo, ou queremos ser mais sábios do que Deus. Nós deixamos de ser zelosos. Nós hoje estamos tratando o sacramento como algo comum, simplesmente um pedaço de pão e um copinho de vinho. Por isso que nós não temos mais zelo. Se fossem muitos pastores hoje em dia, quando os libertinos tivessem adentrado no templo, eles não iriam perder as mãos, eles iam entregar o sacramento a eles. Mas observe, irmãos, o zelo do Senhor com relação ao sacramento. Mas falta zelo em nós. Mas aprendemos aqui, assim como a Páscoa, a ceia do Senhor não é para todos. Não é chegou aqui dizer que é crente e participa. Não é simplesmente achou que deve participar e participa. Não está livre somente a consciência, mas está sob a responsabilidade também dos líderes de Israel e da igreja, também, irmãos, não permitir que o sacramento seja profanado. Mas, porém, irmãos, introdutoriamente, pesa sobre nós, sobre os nossos ombros, a responsabilidade de autorreflexão. Porque o que esse texto está mostrando, a questão não é se você em algum sentido faz parte da igreja. Aqueles homens estavam no meio de Israel, eles estavam agora dentro da nação de Israel, eles estavam participando da vida de Israel, mas eles não eram israelitas. Então a grande questão que nós devemos pensar não é se fazemos parte da igreja, mas se nós somos igreja. Por isso, irmãos, a Bíblia ensina que aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O teólogo Philip Hayek, comentando esse texto, ele diz que, no mínimo, esses versículos significam que a comunhão não é para aqueles que não conhecem Cristo. É inapropriado e até mesmo perigoso participar da comunhão sem receber Jesus Cristo como Senhor. E eu acrescento ainda, mais perigoso ainda é achar que, por alguma razão, faz parte desta comunidade, então isso basta. Não basta, irmãos. É preciso muito mais do que a presença no corpo. É preciso muito mais do que o nome arrolado na membresia. É necessário um envolvimento de alma, uma vida no Evangelho, crer em Cristo e andar conforme Cristo. Por isso, irmãos, todos os domingos que tem Santa Ceia, e a partir de janeiro, todos os domingos que teremos Santa Ceia, é necessário, por vezes, alertá-los sobre o sacramento, apenas para aqueles que confessam seus pecados, que professam publicamente sua fé exclusivamente em Cristo para a sua salvação e são membros fiéis de uma igreja que pregue o Evangelho. Isso, irmãos, não deve ser feito com a intenção de afastar você ou as pessoas, mas deixar claro que a única maneira de receber a salvação é ir até Cristo em fé. Não podemos ter comunhão com Cristo se nós não tivermos fé em seu sangue, não tivermos vida.
E dizer isso às pessoas ajuda a esclarecer a condição espiritual. Algumas pessoas acham que faremos o bem se abrirmos o sacramento, mas não faremos. Faremos bem se privarmos aqueles que não podem. Sim, faremos o bem. Mas nosso problema, irmãos, é que nós queremos governar a igreja pelas práticas contemporâneas, pelos exemplos de líderes descomprometidos com o reino, não pelas escrituras. Queremos governar a igreja a partir da nossa ignorância, a partir daquilo que pensamos, a partir daquilo que imaginamos. E nós, líderes e igreja, não podemos direcionar isso a partir daquilo que pensamos, cremos e imaginamos, mas aquilo que Deus ordena. Porém, irmãos, quando somos bíblicos, ajudamos as pessoas traçando uma linha entre aqueles que estão do lado de dentro e aqueles que estão do lado de fora da igreja. Traçando essa linha, nós ajudamos que elas caiam na real, que ainda não estão comprometidas com Cristo e que precisam de salvação. Então, quando nós abrimos a ceia deliberadamente, estamos prometendo uma coisa que eles nunca receberão, caso não se arrependam. Por isso, na época de Moisés, somente com o sinal de circuncisão, somente com o sinal de circuncisão, somente unindo-se à comunidade da aliança, somente através do pacto com Deus, somente através de uma relação pactual, ele estava livre para participar desse momento. E foi isso que acontecia em Israel. Membros da comunidade, quando circuncidados, o Senhor disse, eles estão qualificados para participar da Páscoa. Quando eles estiverem circuncidados, eles estarão aptos para participar da Páscoa. E aí, irmãos, sem esse sinal, Deus está dizendo, é impossível. É impossível. E veja o verso 48 e 49. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino, depois poderá observar a Páscoa, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver com vocês, ou entre vocês. Veja, irmãos, a circuncisão era pré-requisito para quem quisesse participar da Páscoa. Mas é interessante, irmãos, porque o texto ele pode soar como um mero formalismo. Alguém que, eu preciso comer a Páscoa? Então tudo bem, eu me submeto à circuncisão. É como alguém que, por exemplo, quer ser membro da igreja e você diz, olha, tem que fazer assim, assim e assim e assim, e ele diz, não, eu vou me submeter a todas as exigências para que eu me torne membro. Não, irmãos, não está aqui formalismos. Ninguém, em primeiro lugar, era obrigado a fazer parte. Mas o que o texto está querendo mostrar, quando alguém quer, o que o texto está querendo enfatizar é que alguém estava demonstrando fé em Deus. Alguém creu em Deus. Alguém creu no Deus que libertou Israel. E o Senhor forneceu uma maneira para que essa pessoa participasse, entrasse na família de Deus e recebesse essa graça. Bastava que ela viesse na fé no Deus de Israel, e a circuncisão era a maneira pública de confiar em sua promessa de salvação. E o Senhor diz, seja judeu ou não, era preciso ter fé. Mesmo que fosse judeu, ele teria que ter esse sinal de circuncisão.
essa declaração pública de fé em mim. Então, em primeiro lugar, irmãos, esse é um anúncio maravilhoso de que todas as nações podem desfrutar dessa salvação desde que confiem em Deus. Aqui, irmãos, a Páscoa está ajudando novamente a explicar o que a ceia do Senhor significa também para a igreja. Por quê? Porque a comunhão é um banquete internacional, uma refeição a ser compartilhada por todas as nações. Jesus disse em Mateus 8:11: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Essa promessa, irmão, se referia ao modo como o Evangelho iria reunir as nações. Jesus estava dizendo que aqueles que estavam do lado de fora viriam para participar do banquete de Deus. E essa promessa se cumpre quando cristãos de várias tribos e nações se assentam à mesa para compartilhar a ceia do Senhor. Existe, porém, uma exigência, irmãos, e esta é a fé pessoal em Jesus Cristo. Isso é absolutamente essencial. Ou seja, isso não é um privilégio de ter nascido num lar cristão. Isso não é o privilégio de ter nascido pastor ou filho de pastor. Isso não é privilégio pelo fato das circunstâncias, da providência ter nos colocado na igreja. Mas isso é um privilégio daqueles que confessam a Cristo. Então, irmãos, também a comunhão envolve muito mais do que simplesmente aparecer na igreja e sentar-se para receber a ceia do Senhor. Para recebê-la corretamente, a pessoa precisa ser batizada e fazer uma confissão pública de sua fé em Cristo. A salvação, irmãos, exige mais do que estar em nosso meio. Para Israel representava a circuncisão. Para nós exige um compromisso pessoal total com Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Existem muitos benefícios espirituais em frequentar a igreja, mas a salvação não faz parte dela. O que Deus exige, irmãos, é fé em seu Filho. E apenas aqueles que creem e são batizados se qualificam plenamente para comungar com o povo de Deus. Então, não pense que serás salvo simplesmente porque frequentas uma igreja ou te beneficias de algo nela. O que vai lhe qualificar para comer na mesa do Senhor é se você tem fé em Cristo, fé genuína. E Israel, irmãos, entendeu bem que não tinha outra escolha. Veja o verso 50 e 51. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Israel, meus irmãos, mais uma vez fez tudo conforme o Senhor ordenou. Israel não disse não vamos perder, são outras gentes, essa é uma oportunidade deles estarem em nosso meio, ouvirem a palavra, participarem desse momento. Não, Israel fez do jeito que Deus ordenou, porque não é uma decisão dos profetas, dos anciãos, mas é uma ordenança de Deus privar aqueles incircuncisos do sacramento da Páscoa. O que Israel fez foi submeteu à lei de Deus. O problema, irmãos, é que nessa tarefa, quando envolve a Santa Ceia, nós queremos estabelecer as nossas próprias regras, as nossas próprias leis e não nos submeter à lei de Deus. Esse é o nosso problema. Por isso, em tantos lugares, a ceia já é banalizada faz tempo. Mas Israel disse: vamos fazer conforme o Senhor ordenou.
Mas a Páscoa, irmãos, além de ser algo restrito, era um banquete a ser comido. Eles comiam o cordeiro, mas um detalhe foi acrescentado aqui. Veja o verso 46 e 47. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada de carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Irmãos, veja, o Senhor está instruindo aqui, e aqui ele ressalta a integridade do sacrifício. A Páscoa era um banquete indiviso. Um cordeiro era comido por uma família sob um teto para uma salvação. Isso fortalecia os laços da comunhão. E o que Moisés está dizendo aqui, ou o Senhor está dizendo, que os israelitas não tinham a permissão, por exemplo, para arrancar nenhum osso e dar lá ao vizinho. Por quê? Porque o incircunciso não pode participar. Ele não pode compartilhar nada desta refeição. Então é algo restrito, muito restrito. Mas um detalhe aqui chama a atenção, irmãos. Os ossos não quebrados confirmam, irmãos, para quem o cordeiro apontava. Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Os religiosos, querendo apresentar, ou apressar, na verdade, a morte dos condenados, retirando os corpos antes da festa, pediram que os romanos quebrassem as pernas deles. Porém, registra João, chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Isto é, os ossos de Jesus não foram quebrados. E quando João refletiu sobre isso, reconheceu que isto aconteceu para se cumprir as Escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado, João 19:36. Isso nos mostra, irmãos, que Jesus é realmente o sacrifício perfeito para o nosso pecado, imaculado e íntegro. Então, mais uma vez, uma ênfase no texto. A Páscoa não era um simples banquete, mas um banquete dos céus na alma. Era a redenção simbolizada diante de todos. O cordeiro que era morto sem nenhum osso quebrado por meio de sua morte, salvou o povo de Deus do anjo da morte. O Cristo crucificado que expirou sem nenhum osso quebrado por meio de sua morte, quebrou o poder do inferno sobre o seu povo. Então, irmãos, veja, não é um pedacinho de pão, não é um copinho de vinho, é a história de alguém que padeceu pelo seu povo. Por isso não pode ser qualquer a participar desse momento. Não pode ser qualquer um. A redenção comunicada ali, a significado, não é simplesmente pão e vinho, é a história da redenção sendo ilustrada. Da mesma forma, não é digno de ser chamado cristão aquele que negligencia com deliberalidade o sacramento da ceia. Alguém que prefere os banquetes em detrimento do banquete dos céus não pode fazer parte da mesa do Senhor. Irmãos, a preocupação de Deus é tão grande, isso é tão sério. Nós não consideramos isso grave, nós não queremos nos submeter à lei de Deus, mas Deus está mostrando a seriedade disso. E Deus está instruindo o povo, Deus está orientando o povo como deve ser feito. E diante dessa nova situação, Deus vai novamente instruir Israel a respeito dos pães e da Páscoa. Veja o verso 3 ao verso número 7. Moisés disse ao povo: lembre-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois comam forte o Senhor os tirou de lá, portanto não comam pão feito com fermento. Hoje, mês de Abibe, vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, terra que o Senhor jurou a seus pais que daria a vocês, terra que mana leite e mel, vocês observarão esse rito neste mês.
Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Veja, irmãos, parece uma repetição, parece um acréscimo, uma repetição, uma informação vazia. Mas a observação da festa, irmãos, o Senhor está dando novas instruções. Ela deve ser tanto durante a peregrinação como após a chegada dos israelitas na terra prometida. E o Senhor está dizendo, seria o memorial, o cordeiro, sinal da libertação, os pães, a pressa com que tiveram de sair do Egito, mas também a necessidade de levar uma vida santa. Ou seja, não é só uma questão de participar. Esses estrangeiros, eles devem entender, eles devem viver uma vida santa, assim como vocês devem viver uma vida santa. Eu não quero encontrar no vosso meio traços de pecado. Eu não quero encontrar no vosso meio fermento. Vocês devem ser santos, então os estrangeiros também devem ser santos. Em suma, irmãos, a Páscoa era uma refeição. Tanto o pão como o cordeiro deveriam ser comidos. E aí, irmãos, por que comida? Por que era tão importante a comida? Porque Deus deu ao seu povo, irmãos, um sinal comestível de salvação. E é interessante porque, se você fizer uma análise, comida não era uma característica exclusiva da Páscoa. Comer e beber são atividades encontradas em todas as Escrituras, desde Melquisedeque oferecer pão e vinho a Abraão, até a ceia das bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19. A maioria dos sacrifícios do Antigo Testamento devia ser comida, ou pelo povo, ou pelos sacerdotes, ou por ambos. Depois veio o Cristo para inaugurar uma nova aliança, e ele ofereceu aos seus seguidores pão e vinho. Deus sempre nos apresenta, irmãos, esses benefícios da salvação na forma de uma refeição. Por quê? Porque isso nos ajuda, meus irmãos, a entender o Evangelho. Porque a Santa Ceia é o Evangelho representado. Nós podemos sentir o seu gosto, é algo tão real que nós podemos participar. Também é um momento de comunhão. Por quê? Porque a mesa une. A mesa é símbolo da nossa união. Então, quando Deus nos convida dominicalmente para sentar à sua mesa, Ele está nos dizendo que quer ter um relacionamento íntimo conosco, quer estreitar a nossa comunhão. Por isso que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Além disso, comer e beber também nos identifica com Cristo em seu sacrifício por nosso pecado. Quando comemos o pão do seu corpo e bebemos o cálice do seu sangue, recebemos em nosso corpo os símbolos da salvação. Então, quando comemos pão, bebemos o vinho, nós estamos nos apropriando, degustando aquilo que Cristo fez por nós. Por isso, irmãos, para quem não conhece, a Confissão de Fé do Westminster diz que aqueles que compartilham do pão e do cálice por meio da fé recebem intimamente pela fé a Cristo crucificado e todos os benefícios de sua morte, e dele se alimentam, não carnal ou corporalmente, mas real, verdadeira e espiritualmente. Isto é, irmãos, quando estamos na ceia, o que acontece é de natureza espiritual. Quando Israel estava na Páscoa, o que acontecia era de natureza espiritual e não apenas físico. E mesmo assim, por meio da presença do Espírito Santo, ela é real. Ao participar da ceia do Senhor, recebemos um alimento espiritual real para crescer na graça. Estamos nos alimentando de Cristo e dos benefícios de sua salvação. Por isso, irmãos, não pode ser compartilhada com todo mundo.
Por isso, volto a dizer, não é digno de ser chamado cristão aquele que negligencia com liberalidade o sacramento da ceia. Deus está dizendo, isso tem significado, não pode ser comido por todo mundo. Não pode ser comido por todo mundo. Nem todo mundo pode. Não é. Lembrando da história, né? Fui exortar um rapaz na igreja. Rapaz, você está ausente da igreja? Não tem participado do sacramento da ceia? E ele disse: está fazendo questão de um pedacinho de pão e de um copinho de vinho. O Senhor está dizendo: não, isso é o símbolo da redenção, não é uma simples refeição. Quando nós oramos, irmãos, aqui na ceia, Cristo separa do uso natural os elementos para significar a redenção. Por isso que muitos coríntios estavam morrendo, porque em vez de celebrarem a salvação, estavam se envenenando com juízo, porque estavam tomando a ceia indignamente. Se fosse só um copinho de vinho e um pedacinho de pão, eles não estariam sendo julgados pelo Senhor. Por isso, o Senhor está dizendo: não pode participar qualquer um. Irmãos, sempre foi assim, irmãos, na história da igreja. O presbiterianismo histórico, os puritanos, os escoceses, as nossas confissões, os nossos catecismos sempre instruíram: ceia, ela é cercada, porque nem todos podem. Claro, então, irmãos, que a refeição não era simplesmente uma refeição a ser compartilhada, mas também deveria ser explicada. Veja o verso 8 a 10. Naquele mesmo dia vocês dirão a seus filhos: isto é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito. Será como sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem esta ordenança no tempo determinado, de ano em ano. Veja, irmãos, essas palavras elas foram interpretadas literalmente pelos judeus. Você conhecer um judeu ortodoxo, eu tive a oportunidade de conhecer, a fim de manter a palavra de Deus em suas mãos e na testa, eles escrevem trechos bíblicos em pedaços de papel, colocam em pequenas caixas e amarram nos braços e na cabeça com tiras de couro. Porém, o que o texto está dizendo não é que você é um versículo bíblico numa caixa, na parede. Não é isso que o Senhor está dizendo. O que o Senhor está falando é que o próprio banquete era o sinal na mão, o lembrete na testa. Em outras palavras, a Páscoa mantinha a mensagem da salvação diante dos olhos do povo. Mas para que isso pudesse acontecer, era preciso ser explicada. Caso contrário, irmãos, se transformaria simplesmente num ritual sem significado. Então, aqueles que explicavam a Páscoa eram os pais, como nós já vimos aqui em outras exposições. Era a sua responsabilidade de falar dos filhos sobre o assunto. Ou seja, Deus, mas novamente, diante desse contexto plural, que os pais devem instruir os seus filhos a respeito disso. Você lembra, meu filho, porque fazemos isso todos os anos? Então ele dava testemunho da sua fé no Deus de Israel. Olhem, nós estamos participando disso aqui, porque foi o Senhor que nos livrou do Egito. Esse era o testemunho, irmãos. Cada cristão deveria estar preparado para dar o mesmo tipo de testemunho, um testemunho pessoal e centrado em Cristo. Deveríamos, irmãos, estar preparados para falar do que Cristo tem feito, de que Ele morreu, que nos deu vida nova. Então, ao dar testemunho do significado da Páscoa, o povo de Deus garantia
que o povo jamais se esqueceria. E é algo tão maravilhoso, tão grandioso, que precisava ser lembrado pelos séculos dos séculos. O Senhor fala sobre isso. Porque, irmãos, isso é importante, para que esses povos não se esquecessem que eles não foram libertos por outra mão, a não ser pela mão do Salvador. Para que eles não esquecessem da sua salvação. E, rapidamente, irmãos, sabe por que muitos pais não ensinam os seus filhos? Porque já esqueceram de tão grande salvação. Porque eles já esqueceram de poderosa salvação. Sabe por que alguns não ligam mais para o dia do Senhor? Como nós vimos, que era símbolo da salvação. Porque já esqueceram de tão grande salvação. Portanto, irmãos, o que nós observamos? Os estrangeiros precisavam estar cientes de que isso era muito mais do que um alimento. Eles precisavam ter a consciência que havia muito mais do que um cordeiro, havia muito mais do que uma ordenança a respeito dos pães, havia muito mais coisas eternas por trás desses elementos. Da mesma forma, quando alguém chega diante da ceia, ele tem que entender que há muito mais do que um pedaço de pão, há muito mais do que um copinho de vinho, há uma história de redenção. Não como judeus, irmãos, mas eles precisavam entender isso como pecadores que estariam debaixo da redenção através do sangue. Por isso não podiam participar de forma discriminada. Era preciso ter fé e viver isso de tal forma que sua vida declarasse esse amor por Deus e enfrentasse a circuncisão. Da mesma forma, somente aqueles verdadeiramente que professam a fé em Cristo podem participar desse momento e que vivem como tal. Então, se na sua ceia você não chama qualquer um, se na sua ceia um estranho não senta, se na sua ceia, que é símbolo de intimidade, familiares e amigos, somente eles participam, da mesma forma, o Senhor está nos ensinando através da Páscoa que a ceia ela é restrita, supervisionada. Porque se na sua mesa nem todos comem, o Senhor está dizendo, na minha mesa também não. Esta é a ordem do Senhor. Para finalizar, irmãos, isso também nos provoca como nós estamos nos aproximando da mesa do Senhor. Estamos vivendo uma vida deliberada, embora longe da visão da liderança, e estamos achegando à ceia achando que vai ter algum efeito milagroso. Porque repare, irmãos, há muito misticismo e não significado por trás da ceia. Há muito misticismo, muita história fiada. Eu me lembro que uma vez ouvi um testemunho na igreja dizendo que um cara tomou uma ceia indigno e ele passou mal depois da ceia e levaram para o hospital e ele faleceu. Foi um testemunho numa igreja, tá? E quando fizeram a autópsia, que abriram ele, ele disse que ele estava com o estômago cortado no meio e que o coração cortado no meio. A irmã disse, tomou a ceia indignamente, e a ceia foi como uma espada. Isso, irmãos, é tudo conversa de pentecostal que não tem o que fazer, que não tem uma roupa para lavar, que não tem um livro para ler e não tem trabalho. É vagabundo, provavelmente. Mas há muito misticismo em torno da ceia. Tiraram a ceia do elemento de culto, porque Paulo diz, por exemplo, quando vocês se reúnem, aí tiraram a ceia
e colocar agora para dar aos enfermos. A pergunta é: o enfermo só precisa da ceia? Porque ele não precisa da palavra. Porque eu só levo a ceia? Então veja, eu não tenho dúvida, irmãos, a ceia está atrelada a culto. Ela não é para ser dada fora do ambiente de culto. Então, ainda estamos fazendo com 1 ou 2 casos aqui, mas no devido tempo iremos parar. E os próximos não receberão. Pode estar enfermo, perto da morte, porque isso é catolicismo romano. Isso é catolicismo romano. Mas, por outro lado, irmãos, nós perdemos de vista o que significa. E por isso, não importa como vivemos, nós nos aproximamos e não percebemos o que significa. E aí, nós devemos entender, irmãos, que se diante dos homens não há como enxergar o pecado, mas Deus vê a forma como nós vivemos e nos aproximamos profanando o sacramento. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos fiéis a Ele. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor sempre nos conduza conforme a Tua vontade. E nos dá, ó Deus, graça, santidade, para não, ó Deus, sermos privados do Senhor, nem das Tuas instituições sagradas. Em nome de Cristo, Senhor. Em nome de Cristo. Amém.